Olá, graça e paz. Eu sou o Kennedy Pereira e você está no canal do Aliança de Fogo. Hoje nós iremos falar sobre imagem e semelhança. Gênesis 1:26 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é o ser da criação que mais se assemelha a Deus, porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. Deus é trino, Deus é Pai, Filho e Espírito. E nós, seres humanos, possuímos corpo, alma e espírito, ou seja, também somos um ser trino. E isso é tão importante que, assim como Deus criou tudo através da sua palavra, Ele também nos concedeu esse dom. Lá no Éden, Adão deu nome a toda a criação de Deus, e isso causou muita fúria em Satanás. Desde o princípio, ele tentou perverter este conceito muito importante, que nós somos a imagem e semelhança do Criador. E a primeira estratégia para tentar nos afastar deste princípio bíblico está em Gênesis 6. Vamos ler. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Aqui a Bíblia está nos mostrando dois princípios diferentes. A Bíblia está nos mostrando filhos de Deus e filhas dos homens. Os filhos de Deus aqui representam os anjos caídos e as filhas dos homens representam seres humanos. Então a primeira estratégia de Satanás para nos afastar da imagem e semelhança do Criador foi contaminar a nossa genética através de um relacionamento proibido pelos conceitos do céu. Anjos caídos com homens. E a Bíblia nos mostra o resultado dessa contaminação genética. Vamos continuar lendo o texto. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Aqui a Bíblia está nos mostrando o fruto dessa estratégia de Satanás sobre a terra. Essa contaminação genética sobre os seres humanos trouxe nefilins, que é uma espécie de gigantes sobre a terra. Homens terríveis, homens maldosos, que foram totalmente na contramão da imagem e semelhança do Criador. Deus criou o homem bom, Deus criou o homem para exercer o seu caráter sobre a terra, sobre a criação. E os nefilins faziam exatamente o contrário. Muitos dos filmes que nós assistimos no cinema, nós achamos que é ficção. E na verdade, ali está sendo exposto o que aconteceu nos dias de Noé. Havia uma contaminação genética, seres híbridos, seres totalmente contrários à imagem e semelhança do Criador. E esses seres, eles se tornaram tão maldosos que eles começaram a fazer algo chamado hibridização. Estes seres começaram a contaminar espécies. Por conta disso, Deus trouxe o dilúvio na terra e poupou apenas a família de Noé, pois eles eram os únicos seres com o seu DNA puro sobre a terra. E Jesus, lá em Mateus capítulo 24, nos deu um código muito importante. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Jesus está nos mostrando que o final dos tempos será como os dias de Noé. Ou seja, muitas das coisas que existiam lá atrás vão voltar a acontecer. O pensamento, as ideologias vão voltar sobre a Terra. E isso está acontecendo sobre a nossa geração. A ciência está colocando em prática um plano chamado transhumanismo. O transhumanismo é uma ideia de que a espécie humana ainda não chegou na sua máxima evolução. Pelo contrário, está apenas no começo.
Então a ciência acredita que o corpo humano ele pode ser mais rápido, a ciência acredita que o ser humano ele pode ser mais inteligente, o ser humano ele tem poderes que podem ser explorados através do seu corpo. E através dessa ideia, a partir das próximas tecnologias que virão ao mundo, os cientistas vão começar a testar novas possibilidades de comunicação, educação, saúde, tecnologia e outras coisas, com um só propósito: tornar as próximas gerações super-humanos, ou seja, máquinas. E agora repare na visão que João teve lá em Apocalipse. Apocalipse 9, verso 7 nos ensina assim: os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. Aqui a visão que João teve está claramente nos falando sobre hibridização. Ele está vendo um ser totalmente contaminado, espécies contaminadas. Mas o último elemento aqui que nos chama a atenção, ele viu couraças de ferro, ou seja, ele viu aqui máquinas, ele viu aqui robôs. E isso está vindo sobre a Terra aos poucos. É claro que nós falarmos sobre isso parece uma loucura. Porém, os filmes, tudo aquilo que está sendo derramado sobre a nossa geração, aos poucos já está nos acostumando com esse conceito. E aos poucos a ciência está colocando isso sobre a Terra. E a primeira estratégia para o transhumanismo vir à tona sobre a nossa geração se chama metaverso. O que é o metaverso? O metaverso é um mundo virtual que tem apenas um intuito: fazer com que a humanidade faça tudo dentro dessa plataforma. Através do metaverso vão surgir novas profissões, vão surgir novos conceitos de saúde, vão surgir tudo aquilo que nós precisamos no mundo real, eles vão colocar dentro desse mundo virtual. Então, a maior missão do metaverso é desconectar as pessoas do mundo real, ou seja, nos afastando aos poucos novamente da imagem e semelhança do Criador, de tudo que Deus colocou sobre o mundo. Eles vão nos colocar em uma dimensão virtual. E algo interessante que nós precisamos compreender é que a palavra meta em hebraico significa morte ou morto. Então, quando nós colocamos metaverso em hebraico, o hebraico que é a linguagem espiritual que a Bíblia nos ensina, nós temos o significado. Metaverso em hebraico significa universo morto. Dessa forma, mais uma vez, o ser humano se afasta da sua identidade principal, ser imagem e semelhança do Criador. Através desse vídeo nós queremos fazer um alerta. Nós não estamos falando que nós não temos que usar o metaverso. Nós não estamos falando aqui que isso é totalmente demoníaco. Não, nós estamos falando que está vindo uma estratégia sobre o mundo e nós precisamos estar atentos, porque Jesus está voltando. O anticristo está prestes a se apresentar ao mundo e o nosso papel como igreja é estarmos atentos ao que a Bíblia nos ensina, porque nós não podemos perecer por falta de conhecimento. A qualquer momento Jesus está vindo e eu espero que você possa estar preparado para que você possa subir com o seu noivo.